Você já se perguntou por que uma mulher escolhida por Deus frequentemente caminha na solidão? A resposta está em Isaías 40:10. Não tenha medo, pois eu estou com você. Não se desanime, pois eu sou o seu Deus que lhe fortalece. Eu sempre o ajudarei. Eu sempre o sustentarei com minha mão direita de justiça. A solidão não é um castigo, mas um sinal de que ela está sendo preparada para um propósito maior. Vamos explorar juntos como esse processo de aparente isolamento é, na verdade, um dos métodos mais poderosos que Deus usa para moldar e preparar uma mulher para seu chamado divino. Quando entendemos o propósito por trás da solidão, ela deixa de ser uma provação para se tornar uma bênção, um tempo precioso de preparação e transformação. Se você deseja aprofundar-se ainda mais neste tema e fortalecer sua fé durante os períodos de isolamento, não deixe de acessar o link abaixo deste vídeo. Preparamos um material especial que vai ajudar você a entender o propósito divino em cada momento de solidão e como transformar esse tempo em crescimento espiritual. Este recurso contém estudos bíblicos, devocionais diários e exercícios práticos para ajudá-la a encontrar Deus nos momentos de silêncio e isolamento. Transforme seu deserto em um jardim de intimidade com o Senhor através deste material exclusivo que preparamos com tanto carinho para você. Desde os tempos antigos, as mulheres com chamado especial experimentaram a solidão como uma etapa inevitável de sua jornada espiritual. Não é um castigo nem uma coincidência, mas uma preparação planejada por Deus. Quando Ele escolhe alguém para um propósito maior, Ele a separa, a afasta do barulho do mundo e a introduz em um processo onde sua fé, caráter e espírito são moldados. Não é fácil aceitar, mas é necessário. Quando olhamos para as grandes figuras bíblicas, percebemos um padrão. Antes do grande chamado, vem o tempo de solidão e preparação. Não há atalhos no reino de Deus. Há processos que precisam ser completados para que estejamos prontos para carregar o peso da glória que nos aguarda. Moisés passou 40 anos no deserto antes de ser chamado para libertar seu povo. 4 décadas de preparação silenciosa, longe do reconhecimento, longe da multidão. Imagine o que deve ter passado pela mente de Moisés durante esses anos. Ele, que havia sido criado nos palácios do Egito, agora estava confinado ao deserto, cuidando de ovelhas, dia após dia, ano após ano. Certamente houve momentos em que ele deve ter questionado se sua vida tinha algum propósito maior, se Deus havia se esquecido dele. Durante esses anos, aquele que havia sido príncipe do Egito aprendeu a ser pastor, a cuidar das ovelhas com paciência e atenção, habilidades que seriam essenciais para liderar uma nação inteira pelo deserto. No silêncio do deserto, longe do barulho da corte egípcia, Moisés aprendeu a reconhecer a voz de Deus. Foi nesse lugar de solidão aparente que a sarça ardente se manifestou, revelando que Deus nunca havia se esquecido dele, que cada dia, naquele deserto, era parte de um plano maior. Davi foi ungido como rei, mas passou anos fugindo e vivendo em cavernas antes de se sentar no trono. Imagine a confusão que deve ter sentido. Samuel o havia ungido, declarando que ele seria o próximo rei de Israel, mas em vez de um caminho direto ao trono, ele enfrentou perseguição, rejeição e solidão. Ele se tornou um fugitivo, escondendo-se em cavernas, temeroso por sua vida. Esses anos de espera não foram desperdiçados. Foram anos em que ele compôs salmos que até hoje tocam corações, desenvolveu estratégias de liderança, aprendendo com seus erros e acertos, e principalmente aprendeu a depender de Deus em circunstâncias extremas. Foi nas cavernas escuras, longe do conforto do palácio, que Davi desenvolveu a intimidade com Deus, que o tornou
um homem segundo o coração de Deus. Quando finalmente se tornou rei, ele estava preparado não apenas para governar, mas para liderar com sabedoria e temor a Deus. Até mesmo Jesus, antes de iniciar seu ministério público, foi conduzido ao deserto para ser testado. 40 dias de completa solidão, enfrentando tentações e fortalecendo sua comunhão com o Pai. Durante esse tempo, Jesus não apenas resistiu às tentações do inimigo, mas também estabeleceu o fundamento para todo o seu ministério. Foi no deserto que ele declarou sua total dependência da palavra de Deus. Foi no isolamento que ele reafirmou sua identidade como filho de Deus. Foi na solidão que ele fortaleceu sua resolução de cumprir o propósito para o qual havia vindo. Quando saiu do deserto, estava cheio do Espírito Santo, pronto para iniciar o ministério que mudaria o mundo para sempre. Se Deus permitiu que esses grandes homens passassem pela solidão antes de sua missão, por que ele não faria o mesmo com as mulheres que escolheu para uma missão especial? A verdade é que o chamado exige preparação, e a preparação frequentemente acontece no isolamento. Não porque Deus queira nos punir, mas porque Ele quer nos equipar. Não porque Ele tenha se esquecido de nós, mas porque Ele está tão focado em nós que quer ter nossa atenção exclusiva durante esse período crucial de formação. A Bíblia nos mostra que o isolamento não significa abandono, mas preparação. Esther foi levada ao palácio e passou um tempo em total separação antes de ser apresentada ao rei. Por um ano inteiro, ela passou por tratamentos de beleza e aprendeu os costumes da corte persa. Imagine a jovem judia, arrancada de seu povo, de sua família, colocada em um ambiente completamente estranho, com costumes diferentes, com uma cultura diferente. Ela não poderia mais viver a mesma vida de antes, pois Deus tinha planos extraordinários para ela. Seu tempo de solidão não foi vazio nem inútil, mas um período de transformação em que aprendeu a depender inteiramente da graça divina. Aquele tempo de preparação era necessário não apenas para seu corpo, mas principalmente para seu espírito, para que estivesse pronta quando chegasse o momento crucial de interceder por seu povo. Quando chegou a hora de Esther se apresentar diante do rei, ela não estava apenas fisicamente preparada, mas espiritualmente fortalecida para a missão que teria que cumprir: salvar toda uma nação da destruição. O mesmo acontece com as mulheres que Deus escolheu. De repente, elas sentem que não se encaixam em lugar algum, que antigas amizades desapareceram, que relacionamentos que pareciam promissores se dissolvem sem explicação. A amiga que sempre estava presente agora parece distante. As conversas se tornam superficiais, os interesses divergem. O grupo onde antes se sentia acolhida agora parece superficial. As atividades que antes traziam satisfação agora parecem vazias de significado. As conversas que antes a satisfaziam agora parecem insuficientes, carentes de profundidade espiritual. O trabalho que antes trazia realização agora parece insuficiente, como se houvesse um chamado maior, um propósito que ainda não foi alcançado. Isso não é um sinal de rejeição, mas de que Deus está removendo tudo o que não pertence à próxima estação de suas vidas. É como um jardineiro que poda os galhos que não produzem frutos, para que a planta possa direcionar toda a sua energia para os galhos frutíferos. É como o escultor que remove o excesso de mármore para revelar a obra-prima que já estava lá, apenas esperando para ser descoberta. É como o ourives que purifica o ouro no fogo, removendo as impurezas para que o metal precioso possa brilhar em todo o seu esplendor. Quando Deus escolhe alguém, a primeira coisa que Ele faz é remover aquilo que não pode acompanhá-la na próxima etapa. Isso dói, pois significa deixar para trás o que é familiar,
o que é confortável, o que em algum momento ofereceu segurança. Pessoas que antes faziam parte do nosso círculo íntimo, agora seguem caminhos diferentes. Ambientes que antes pareciam acolhedores agora parecem estranhos. Atividades que antes traziam alegria agora parecem vazias de significado. Essa sensação de deslocamento, de não pertencer mais aos espaços onde antes nos sentíamos confortáveis, não é um erro no plano de Deus, mas parte intencional dele. Mas a verdadeira segurança não está nas conexões humanas, está na conexão com Deus. É como se ele dissesse: preciso que você aprenda a depender somente de mim antes de lhe dar responsabilidades maiores. Preciso que você encontre sua identidade em mim, não nos papéis que desempenha ou nos relacionamentos que tem. Preciso que você aprenda a buscar minha aprovação, não a aprovação dos outros. É na solidão que ele fala com mais clareza, quando não há outras vozes competindo por nossa atenção, quando não há outras opiniões influenciando nossas decisões, quando não há distrações desviando nosso foco do que realmente importa. Jesus, antes de escolher seus discípulos, retirava-se para orar no silêncio. Ele recebia a direção do Pai, longe da multidão, longe até mesmo de seus seguidores mais próximos. Mesmo sendo Deus encarnado, ele reconhecia a necessidade de separação para ouvir a voz do Pai com clareza. O próprio Lucas relata que Jesus frequentemente se retirava para lugares solitários a fim de orar, especialmente antes de tomar decisões importantes. Antes de escolher os 12 apóstolos, ele passou a noite inteira em oração. Antes de enfrentar a cruz, ele se afastou dos discípulos no jardim do Getsêmani para buscar forças na comunhão com o Pai. O mesmo acontece com uma mulher escolhida. Quando Deus tem grandes planos, ele a chama para um tempo de separação, pois no tumulto do mundo ela não poderia ouvir sua voz. No silêncio da noite, na quietude da manhã, nos momentos em que se sente completamente sozinha, é ali que os sussurros de Deus se tornam mais audíveis. É ali que suas instruções se tornam mais claras. É ali que sua presença se torna mais tangível. Quando não há mais vozes humanas para consultar, aprendemos a depender inteiramente da voz divina. Quando não há mais opiniões externas para considerar, aprendemos a valorizar a sabedoria que vem do alto. Quando não há mais aprovação humana para buscar, aprendemos a encontrar satisfação na aprovação do único que realmente importa. Não é coincidência que tantas mulheres com chamado poderoso sintam que foram colocadas à parte. Isso acontece desde o início dos tempos, é parte do padrão divino de preparação. Maria, a mãe de Jesus, teve que carregar o peso da incompreensão daqueles que não entendiam seu milagre. Imagine o que ela deve ter enfrentado como uma jovem grávida em uma cultura que punia severamente a imoralidade sexual. Olhares de desconfiança seguindo-a pela rua, sussurros maldosos pelas esquinas da cidade, julgamentos silenciosos daqueles que deveriam apoiá-la. Talvez até mesmo o risco de ser apedrejada por algo que era, na verdade, uma bênção e um chamado divino. Sua gravidez era divina, mas aos olhos humanos era uma fonte de dúvida e zombaria. No entanto, Deus a sustentou na solidão, pois ela cumpria o maior propósito de todos. Ela guardava todas essas coisas em seu coração, refletindo sobre elas, encontrando força não na aprovação humana, mas na certeza de seu chamado divino. Ela sabia que havia sido escolhida para algo extraordinário, mesmo que ninguém mais entendesse. Ela confiava que o Deus que havia iniciado essa obra nela a completaria, mesmo quando tudo parecia impossível. Ela permaneceu fiel ao seu chamado, mesmo quando isso significava caminhar sozinha. Assim,
é como Deus age. Ele não precisa da aprovação dos outros para exaltar alguém. Na verdade, ele frequentemente usa a solidão para provar que é ele quem sustenta e guia. É como se ele quisesse ter certeza de que estamos seguindo a ele, e não apenas as bênçãos que ele proporciona, que amamos a ele, e não apenas ao conforto de sua presença. É como se ele quisesse remover todos os apoios externos para ver se nossa fé é genuína, se nosso compromisso é real, se nosso amor por ele transcende as circunstâncias favoráveis. C.S. Lewis, em sua profunda compreensão dos caminhos de Deus, escreveu: Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores. É o seu megafone para despertar um mundo surdo. Esta observação nos ajuda a entender que a solidão, embora dolorosa, pode ser o canal pelo qual finalmente ouvimos Deus com toda clareza. É no silêncio da solidão que começamos a discernir os sussurros divinos que antes eram abafados pelo barulho do mundo. É na ausência de outras vozes que a voz de Deus se torna mais distinta, mais reconhecível, mais inconfundível. Quando uma mulher é escolhida, as provações vêm como um fogo purificador. Nestes momentos de solidão, pode parecer que Deus está distante, mas na realidade, Ele está mais próximo do que nunca. É como o ourives que se senta próximo ao fogo enquanto o ouro é refinado. Ele não abandona o metal precioso durante o processo, mas observa atentamente, esperando o momento em que poderá ver seu próprio reflexo na superfície do ouro purificado. Ele está presente em cada momento, controlando a temperatura, garantindo que o processo seja eficaz, mas não destrutivo. Da mesma forma, Deus está presente em cada momento de nossa solidão, garantindo que as provações nos refinem, mas não nos destruam, que os desafios nos fortaleçam, mas não nos esmaguem. Jó, em seu sofrimento, não entendia por que havia perdido tudo. Em um único dia, ele perdeu seus filhos, suas posses, sua saúde. Seus amigos o acusavam, sugerindo que seus pecados haviam causado sua desgraça. Sua esposa lhe dizia para amaldiçoar Deus e morrer, desistindo completamente da fé. Ele estava sozinho em sua aflição, incompreendido por todos ao seu redor, sentindo que até mesmo Deus o havia abandonado. Mas essa provação foi o prelúdio para sua restauração. No final, Jó não recebeu apenas de volta tudo o que havia perdido, mas ganhou algo muito mais valioso, um conhecimento mais profundo de Deus. Eu te conhecia só de ouvir falar, ele confessou, mas agora os meus olhos te veem. A intimidade com Deus que Jó desenvolveu durante seu sofrimento valeu mais do que todas as bênçãos materiais que recebeu depois. O mesmo acontece com aquelas que foram separadas para algo maior. A solidão é o campo de treinamento onde Deus desenvolve a paciência, a fé e a resiliência. É o lugar onde as fraquezas são confrontadas sem máscaras, onde não podemos mais nos esconder atrás de papéis sociais ou expectativas dos outros. É onde somos forçados a olhar para nossas inseguranças, nossos medos, nossos padrões de pensamento negativos, nossos mecanismos de defesa disfuncionais. É onde a dependência total de Deus se torna uma necessidade, não uma opção. Quando não há mais ninguém para impressionar, quando não há mais plateia para aplaudir, quando estamos completamente sozinhas com nossas inseguranças e medos, é aí que aprendemos a buscar apenas a aprovação de Deus, a depender apenas de sua força, a encontrar satisfação apenas em sua presença. O inimigo sabe que uma mulher com chamado é uma ameaça. Ele entende o potencial de uma vida completamente rendida a Deus, o impacto que pode ter, as mudanças que pode provocar. Por isso, ele tentará usar a solidão para fazê-la acreditar que foi esquecida, que sua vida não tem sentido, que seus esforços são em vão.
Ele sussurrará que ela não é suficiente, que não tem o que é necessário para cumprir seu propósito, que seu chamado foi um engano ou uma ilusão. Ele tentará transformar o que Deus planejou como preparação em uma prisão de autodepreciação e dúvida. O isolamento, que deveria ser um tempo de intimidade com Deus, pode se tornar um campo de batalha onde pensamentos destrutivos atacam constantemente. Você está sozinha porque ninguém gosta de você. Você está sozinha porque não é importante. Você está sozinha porque Deus se esqueceu de você. Você está sozinha porque falhou. Você está sozinha porque não é digna de amor. Essas são as mentiras que o inimigo planta durante esses períodos, tentando distorcer o propósito divino da solidão, tentando transformar o que deveria ser um tempo de crescimento em um tempo de destruição. Ele sabe que se conseguir fazer com que uma mulher desista durante seu período de preparação, ela nunca chegará ao seu destino, nunca cumprirá seu propósito, nunca realizará o que Deus planejou para ela. Mas a palavra de Deus é clara. Não temas, pois eu estou contigo. Não desanimes, pois eu sou o teu Deus que te fortalece. Isaías 40:10. Cada período de solidão tem um propósito e é a prova de que Deus está preparando algo grande. É como a semente que precisa ser enterrada na escuridão do solo antes de brotar e dar frutos. É como a borboleta que precisa passar pelo confinamento do casulo antes de desenvolver asas fortes o suficiente para voar. É como o bebê que precisa passar pelo desconforto do nascimento antes de experimentar a plenitude da vida. Aquelas que passaram pelo fogo da separação e permaneceram fiéis são as que serão usadas para coisas extraordinárias, porque aprenderam a confiar em Deus quando não havia mais nada em que confiar, porque desenvolveram uma fé que não depende de circunstâncias favoráveis, porque construíram um relacionamento com Deus que pode suportar qualquer tempestade. Elas aprenderam a ouvir a voz de Deus, mesmo quando tudo ao redor é silêncio. Elas aprenderam a sentir a presença de Deus, mesmo quando tudo parece indicar sua ausência. Elas aprenderam a confiar nas promessas de Deus, mesmo quando tudo parece contradizê-las. Quando Deus separa uma mulher, Ele também a protege. Muitas vezes, sem que ela perceba, Ele a livra de relacionamentos, amizades ou caminhos que poderiam desviar seu destino. O que parece ser uma perda é, na verdade, uma libertação. É como o pai que impede seu filho de brincar com algo atraente, mas perigoso. O filho não entende a restrição e pode até ficar ressentido, mas o pai sabe que está protegendo o que é mais precioso. É como o médico que proíbe certos alimentos ao paciente. O paciente pode sentir falta desses alimentos, mas o médico sabe que eles seriam prejudiciais à sua saúde. É como o agricultor que arranca as ervas daninhas que crescem entre o trigo. As ervas podem parecer inofensivas ou até bonitas, mas o agricultor sabe que elas competiriam por nutrientes e prejudicariam a colheita. Quando José foi vendido por seus irmãos, parecia que ele estava perdendo tudo: sua família, seu status como filho favorito, sua liberdade. Imagine a traição que deve ter sentido quando seus próprios irmãos, aqueles que deveriam protegê-lo, o venderam como escravo. Os anos na casa de Potifar, seguidos pelo tempo na prisão após ser falsamente acusado, pareciam uma tragédia, uma vida desperdiçada, um potencial jogado fora. Mas o que parecia ser um fim era, na verdade, o início de sua ascensão. Se José tivesse permanecido em casa, mimado por seu pai, nunca teria desenvolvido as habilidades administrativas que mais tarde salvaram o Egito e sua própria família da fome. Se não tivesse sido vendido como escravo, nunca teria chegado ao Egito, nunca teria servido na casa de Potifar, nunca teria aprendido a gerenciar uma casa. Se não tivesse sido falsamente acusado e preso,
Nunca teria interpretado os sonhos que o levaram à presença de Faraó. Nunca teria se tornado o segundo homem mais poderoso do Egito. Nunca teria estado em posição de salvar sua família quando a fome chegou. O que parecia rejeição era, na verdade, direção divina. O que parecia abandono era, na verdade, preparação para um propósito maior. Deus usa o que parece ser solidão para guiar suas filhas para o propósito certo. Não se trata de um castigo, mas de um alinhamento. É como o oleiro que molda o barro com cuidado e precisão. O barro não entende porque está sendo pressionado de todos os lados, porque está sendo girado em todas as direções, porque está passando por um processo aparentemente doloroso. Mas o oleiro tem uma visão clara da forma final que deseja criar. Ele sabe exatamente onde pressionar, onde afinar, onde reforçar, para que o vaso não apenas seja bonito, mas também funcional, não apenas decorativo, mas também útil. Quando Deus fecha portas, é porque Ele está preparando algo melhor. Cada não divino é proteção contra algo que não faz parte do seu plano perfeito para nós. Aquela oportunidade de emprego que parecia perfeita, mas que não se concretizou. Aquele relacionamento que parecia promissor, mas que terminou inesperadamente. Aquela amizade que parecia sólida, mas que se desfez sem explicação. Aquele ministério que parecia seu chamado, mas que de repente não estava mais disponível. Cada oportunidade perdida que nos faz chorar pode ser a mão de Deus, nos desviando de um caminho que nos levaria para longe do nosso verdadeiro destino. Toda mulher chamada por Deus precisa entender que seu tempo de solidão é sagrado. É o momento em que se define quem ela é em Cristo, quando sua identidade é solidificada não nos papéis que desempenha ou nos relacionamentos que tem, mas em quem ela é como filha de Deus. É o tempo em que ela aprende a encontrar sua satisfação em Deus, não nas circunstâncias. É o período em que ela desenvolve uma fé que não depende de sentimentos ou evidências visíveis, mas que se sustenta na fidelidade de Deus. É a estação em que ela cultiva uma intimidade com Deus que nenhuma mudança externa poderá abalar. Moisés. No deserto, João Batista no deserto, Jesus no deserto, todos passaram por um período de isolamento antes de viverem o propósito de Deus em suas vidas. O deserto não era o destino final, mas o caminho necessário. Foi no deserto que Moisés aprendeu a ouvir a voz de Deus através da sarça ardente. Foi no deserto que João Batista recebeu a mensagem que prepararia o caminho para o Messias. Foi no deserto que Jesus definiu sua missão, recusando-se a comprometer seu chamado em troca de atalhos tentadores. Isso significa que a solidão não é um fim, mas um processo antes da glória. É o tempo de preparação necessário para que possamos carregar o peso do propósito sem sermos esmagados por ele. É como o treinamento intensivo de um atleta olímpico. Os sacrifícios, a disciplina, as horas solitárias de prática, a dieta rigorosa, tudo isso só faz sentido quando visto à luz do objetivo final. Competir no mais alto nível, representar seu país, buscar a medalha de ouro. Da mesma forma, nossas estações de solidão só fazem sentido quando vistas à luz do propósito maior que Deus tem para nós. Deus nunca deixa sozinha uma mulher que Ele escolheu. Ele simplesmente a prepara para algo que os outros não entenderão, até que se manifeste. Ele está presente em cada momento, guiando cada passo, sustentando com sua mão, fortalecendo com sua presença, mesmo quando não o sentimos, mesmo quando tudo parece indicar o contrário. Ele está trabalhando nos bastidores, orquestrando circunstâncias, preparando corações, abrindo caminhos para que, no momento certo, tudo se alinhe conforme seu plano perfeito. Às vezes, a incompreensão daqueles ao nosso redor torna a solidão ainda mais pesada.
Familiares que não entendem por que você passa tanto tempo em oração, por que você não se satisfaz mais com o superficial, por que você está tão comprometida com sua fé. Amigos que não compreendem por que você não se diverte mais com as mesmas atividades, por que você tem novos padrões e limites, por que você fala tanto sobre Deus. Colegas que acham estranho seu comprometimento com valores que o mundo considera antiquados, que não entendem por que você não participa de certas conversas ou atividades, que talvez até zombem de sua fé. Mas isso não é motivo para desânimo. É um sinal de que Deus está fazendo algo novo. É a confirmação de que você está no caminho certo, de que está seguindo a direção divina, de que está se afastando do ordinário para abraçar o extraordinário. Jesus disse: "Aqueles que são meus, o mundo os odiará." Ele não prometeu que seria fácil, não garantiu que todos entenderiam, não assegurou que o caminho seria suave. Pelo contrário, ele alertou que o caminho seria estreito, que poucos o encontrariam, que haveria oposição, incompreensão e até perseguição. As mulheres escolhidas nem sempre serão compreendidas por aqueles que não estão na mesma sintonia espiritual, e isso é normal. Não é necessário que todos entendam o processo, apenas que elas permaneçam firmes na fé, focadas no chamado, comprometidas com o propósito. É melhor ser incompreendida por muitos e entendida por Deus do que ser compreendida por todos, mas estar fora do plano divino. É preferível caminhar sozinha na direção certa do que acompanhada na direção errada. C.S. Lewis refletiu profundamente sobre a solidão após a morte de sua esposa. Em meio à sua dor, ele escreveu: "A dor agora é parte da felicidade que tive antes, é o preço que paguei por ela." Esta perspectiva nos ajuda a ver que os períodos de solidão, embora dolorosos, são parte integrante da jornada de uma vida com propósito. As estações de isolamento não são separadas do chamado, são parte essencial dele, são o preço que pagamos pela honra de sermos escolhidas para algo maior, são a preparação necessária para o peso da glória que carregaremos. Quando uma mulher entende que sua solidão tem um propósito, ela deixa de vê-la como um fardo e começa a enxergá-la como uma bênção. É o tempo em que seu espírito se fortalece, onde aprende a discernir a voz de Deus entre tantas outras vozes que competem por sua atenção. É onde sua identidade em Cristo se solidifica, onde ela descobre quem realmente é além dos papéis que desempenha, onde ela encontra seu valor não no que faz, mas em quem é em Deus. É onde ela aprende a caminhar sem a aprovação dos outros, a tomar decisões baseadas não na opinião alheia, mas na direção divina, a encontrar segurança não no aplauso da multidão, mas na aprovação de Deus. É na solidão que ela descobre que Deus é suficiente, que sua presença pode satisfazer mais do que qualquer companhia humana, que sua aprovação vale mais do que o reconhecimento do mundo inteiro. E quando Deus é suficiente, nenhuma solidão pode vencer uma mulher escolhida. Nenhuma rejeição pode definir seu valor. Nenhum abandono pode determinar seu destino. É como aprender a andar de bicicleta. No início, precisamos de rodinhas de apoio e da mão segura de alguém nos sustentando. Mas chega um momento em que essas ajudas precisam ser removidas para que possamos experimentar a verdadeira liberdade de pedalar por conta própria, para que possamos descobrir do que realmente somos capazes quando confiamos em nossas habilidades, quando mantemos o equilíbrio por nós mesmos. Ao longo da história, cada mulher com chamado especial passou pela solidão, mas nenhuma permaneceu nela para sempre, porque a solidão é apenas uma estação onde Deus refina, fortalece e prepara para o que vem a seguir. É como o inverno que parece interminável, com seus dias curtos e suas noites longas, com seu frio intenso e sua aparente desolação.
Mas o inverno, por mais rigoroso que seja, sempre dá lugar à primavera. Por baixo da neve, aparentemente estéril, sementes estão germinando, se preparando para emergir quando as condições forem propícias. Da mesma forma, por baixo da aparente inatividade da solidão, Deus está trabalhando, preparando o terreno para o que virá a seguir, plantando sementes que florescerão no momento certo. E o que vem a seguir é sempre maior do que poderíamos imaginar. Deus nunca permite um deserto sem ter preparado uma terra prometida. Ele nunca permite uma provação sem ter uma recompensa pronta. Ele não é um Deus que nos deixa vagando sem propósito, que nos abandona no meio do caminho, que se esquece de nós quando mais precisamos. Ele é o Deus que promete estar conosco em todos os momentos, que nos carrega quando não temos forças para caminhar, que nos guia mesmo quando o caminho parece obscuro. O que agora parece ser solidão se tornará um testemunho no futuro, uma história que inspirará outros que estão passando pelo mesmo processo. Sua experiência se tornará um farol para aqueles que se sentem perdidos nos mesmos caminhos escuros que você já percorreu. Suas lágrimas se transformarão em palavras de encorajamento para outros que enfrentam as mesmas provações. Sua dor se converterá em sabedoria que poderá guiar aqueles que estão apenas começando sua jornada. Nada do que você está passando será desperdiçado. Cada momento de sua solidão será transformado em algo belo, algo útil, algo que glorificará a Deus e abençoará outros. E quando chegar o momento, quando aquilo que Deus preparou finalmente se revelar, tudo fará sentido. As peças do quebra-cabeça se encaixarão perfeitamente, revelando um quadro mais bonito do que você poderia imaginar. Os caminhos que pareciam desconexos se unirão em uma estrada que leva exatamente para onde você precisa estar. As lições que pareciam isoladas se juntarão em uma sabedoria que só poderia vir de Deus. Você olhará para trás e verá que não havia outro caminho, que cada passo era necessário, que cada momento de solidão tinha um propósito divino. Porque uma mulher escolhida nunca está realmente sozinha. Deus está sempre com ela, não apenas como um observador distante, mas como um companheiro constante, um pai amoroso, um amigo fiel que nunca a abandona. Nunca te deixarei, nem te desampararei. Ele promete. E ele sempre cumpre suas promessas. Ele estava com você nos momentos em que você se sentia completamente sozinha. Ele estava guiando seus passos quando você não conseguia ver o caminho. Ele estava segurando sua mão quando você pensava que não havia ninguém para apoiá-la. Ele estava trabalhando em seu favor, mesmo quando tudo parecia estar contra você. Desde o começo dos tempos, Deus deixou claro que quando Ele chama alguém para um propósito maior, Ele o separa dos demais. Essa separação não é um ato arbitrário, mas uma necessidade para aqueles que foram escolhidos. A Bíblia está repleta de exemplos em que o chamado de Deus exige um processo de santificação, um afastamento do comum, uma renúncia ao que os outros consideram normal. É como se Deus dissesse: você não pode carregar algo extraordinário enquanto estiver apegada ao ordinário. Você não pode receber o novo enquanto estiver segurando o velho. Você não pode subir para níveis mais altos enquanto estiver ancorada no que é terreno. Aquelas que foram marcadas por Deus não podem seguir os mesmos caminhos que os outros, porque seu destino é diferente. Elas não podem se encaixar em qualquer ambiente, porque foram criadas para algo maior. Elas sentem isso dentro de si. Um desconforto com a mediocridade, uma insatisfação com o superficial, um desejo profundo por algo mais significativo, um anseio por impacto, por transformação, por eternidade.
Elas não podem seguir o ritmo do mundo, porque sua missão exige uma preparação distinta, um alinhamento com um propósito divino que transcende os objetivos mundanos de sucesso, conforto e aprovação. Deus não apenas separa, Ele purifica. A separação é o primeiro passo, mas o processo não termina aí. É como o fazendeiro que primeiro separa o trigo, que será usado como semente, e depois o limpa cuidadosamente, removendo impurezas, garantindo que apenas os grãos mais fortes e saudáveis sejam plantados. Ele sabe que a qualidade da colheita depende da qualidade da semente, que não adianta plantar sementes fracas ou contaminadas, esperando uma colheita abundante. Quando uma mulher é escolhida, Deus começa a trabalhar nela a partir das profundezas, arrancando tudo que não deve acompanhá-la em sua jornada. Hábitos que antes pareciam inofensivos, agora são revelados como obstáculos ao seu crescimento espiritual. Padrões de pensamento que pareciam normais agora são expostos como contrários à verdade de Deus. Relacionamentos que pareciam benéficos são mostrados como distrações que consomem tempo e energia que deveriam ser dedicados ao propósito divino. Sonhos que pareciam nobres são revelados como desejos egocêntricos disfarçados de boas intenções, buscando glória própria em vez da glória de Deus. Os desejos do seu coração começam a se transformar, sua maneira de enxergar a vida muda, e o que antes parecia atraente perde seu brilho. Ela começa a ver o mundo através dos olhos de Deus. A vaidade da busca por status, a futilidade de acumular posses, o vazio dos prazeres momentâneos, a insensatez de viver apenas para o presente, sem considerar a eternidade. O que antes parecia tão importante agora parece insignificante. O que antes consumia seus pensamentos, agora mal merece sua atenção. O que antes ditava suas decisões agora é visto pelo que realmente é: passageiro, superficial, incapaz de satisfazer os anseios mais profundos da alma. Isso não é coincidência. É parte do processo divino. A santificação é necessária, porque o propósito que Deus estabeleceu não pode se misturar com o que é impuro. É como o cirurgião que precisa remover todo o tecido infectado antes que a cura completa possa ocorrer. Ele não pode simplesmente cobrir a infecção com um curativo e esperar que tudo fique bem. Ele precisa ir fundo, cortar o que está comprometido, mesmo que isso cause dor temporária, porque sabe que é a única maneira de garantir a saúde a longo prazo. Em Levítico 20:26, o Senhor declara: "Sejam santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, e eu os separei dos povos para que sejam meus." Não se trata apenas de uma escolha, mas de uma consagração. É como se Deus estivesse dizendo: "Eu separei você não para privá-la de algo, mas para reservá-la para algo muito maior. Eu a chamei para ser diferente, não para puni-la, mas para honrá-la com um propósito que transcende o ordinário. Eu a escolhi para ser minha, não para limitar sua liberdade, mas para lhe dar a verdadeira liberdade que só vem quando você vive alinhada com seu propósito original." Deus não apenas chama, Ele também exige separação. Não podemos servir a dois senhores. Não podemos ter um pé no mundo e outro no reino de Deus. A divisão de lealdades resultará apenas em frustração e ineficácia. É como tentar dirigir um carro com os pés em dois pedais diferentes ao mesmo tempo. Não conseguimos avançar com segurança. Ficamos paralisados entre acelerar e frear, incapazes de progredir em qualquer direção. Jesus deixou isso claro quando disse: "Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro." Ao longo da história, cada pessoa chamada para um propósito maior teve que passar por esse processo de separação e purificação.
Abraão teve que deixar sua terra e sua família antes de se tornar o pai de uma grande nação. Ele teve que se despedir de tudo que lhe era familiar e confortável, de sua zona de segurança, de seus laços culturais, de seu sistema de apoio. Ele teve que confiar em Deus o suficiente para viajando para um destino desconhecido, confiando apenas na palavra de Deus, sem garantias visíveis, sem planos de contingência, sem rede de segurança humana. Moisés foi separado do luxo do Egito e conduzido ao deserto antes de ser usado como libertador. Ele teve que abandonar uma vida de privilégios no palácio, a melhor educação, as melhores roupas, os melhores alimentos, o status, o poder, o conforto, para se tornar um fugitivo, um estrangeiro em terra estranha, um pastor de ovelhas em terras áridas. Ele teve que trocar a opulência pela simplicidade, o reconhecimento pelo anonimato, a certeza pela incerteza. E foi esse processo de separação que o preparou para liderar um povo que também teria que deixar o Egito e aprender a confiar em Deus no deserto. João Batista viveu afastado no deserto antes de preparar o caminho do Senhor, alimentando-se de gafanhotos e mel silvestre, vestindo-se com peles de camelo, completamente separado dos confortos e convenções sociais de sua época. Ele não se importava com status, não buscava aprovação, não se adequava às expectativas sociais. Sua mensagem era direta, sem compromissos, desafiadora para os poderosos e reconfortante para os arrependidos. Ele estava disposto a ser impopular, a ser mal compreendido, a ser rejeitado, desde que cumprisse o propósito para o qual havia sido chamado: preparar o caminho para o Messias. O próprio Jesus, embora sem pecado, se retirava para buscar o Pai e se fortalecia na comunhão divina. Mesmo sendo perfeito, ele reconhecia a necessidade de separação para a comunhão íntima, mostrando-nos que a solidão não é uma punição pelo pecado, mas uma disciplina espiritual essencial para o cumprimento do propósito. Ele constantemente se afastava das multidões, mesmo quando elas o buscavam desesperadamente para renovar sua conexão com o Pai, para receber direção, para fortalecer seu espírito, antes de enfrentar os desafios do ministério. C.S. Lewis, esse profundo pensador cristão, compreendeu a importância dos momentos de solidão e separação em nossa jornada espiritual. Em uma de suas reflexões mais perspicazes, ele escreveu: Deus não pode nos dar felicidade e paz à parte dele mesmo, porque não existe tal coisa. Esta simples verdade explica por que Deus frequentemente nos separa de outras fontes de conforto e segurança, para que possamos descobrir que somente nele encontramos a verdadeira felicidade, a verdadeira paz, a verdadeira realização. Quando tudo mais nos é tirado, quando todas as substitutos são removidos, descobrimos que o que realmente precisávamos o tempo todo era Ele. Isso mostra que o isolamento não é um sinal de rejeição, mas de preparação. É a maneira como Deus separa o que é dele do restante do mundo. É como um pai que afasta seu filho de más companhias, não porque odeia o filho, mas porque o ama demais para permitir que ele seja corrompido por influências negativas. É como um jardineiro que isola uma planta frágil para protegê-la de pragas e doenças, dando-lhe um ambiente controlado, onde pode crescer forte antes de ser transplantada para o jardim principal. Quando Deus chama uma mulher, Ele a separa daquilo que poderia contaminar seu destino. Ela não pode permanecer nos mesmos círculos onde antes encontrava companhia, pois seu espírito já não está mais alinhado com o que é terreno. Conversas que antes pareciam normais, agora parecem vazias ou até prejudiciais. Atividades que antes traziam prazer, agora parecem desperdiçar um tempo precioso que poderia ser investido em algo eterno.
Objetivos que antes a motivavam agora parecem insignificantes diante da grandeza do propósito divino. Ela não pode continuar a se apegar a amizades que não compartilham sua fé, pois seu coração agora bate no ritmo da vontade de Deus. Isso não significa que ela se isola completamente ou se torna arrogante, mas que busca conscientemente relacionamentos que a edificam, que a desafiam a crescer, que compartilham suas prioridades espirituais. Como Paulo advertiu, não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Relacionamentos moldam nossa identidade, influenciam nossas decisões, afetam nossa perspectiva. Uma mulher que foi chamada por Deus precisa ser seletiva com quem permite que tenha influência em sua vida. Ela não pode viver com os mesmos hábitos, pois sua vida foi marcada para algo maior. Hábitos que consomem tempo sem produzir fruto, que distraem da comunhão com Deus, que enfraquecem sua resistência espiritual, que comprometem seu testemunho, todos precisam ser reavaliados e muitas vezes abandonados. Tudo me é permitido, escreveu Paulo, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Uma mulher com um chamado divino entende que a liberdade não está em fazer tudo o que se quer, mas em querer fazer o que agrada a Deus. Essa separação dói, pois significa deixar para trás aquilo que antes era importante. Relações que ofereciam conforto, ambientes que proporcionavam segurança, atividades que traziam prazer, sonhos que pareciam promissores. Tudo isso pode precisar ser sacrificado no altar do chamado divino. Mas o que Deus remove, Ele o faz para dar algo melhor. O que parece ser uma perda é uma libertação. É como uma cirurgia para remover um tumor, dolorosa no momento, mas necessária para a saúde e a vida a longo prazo. Em 2 Coríntios 6:17 está escrito: por isso, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem no que é impuro, e eu os receberei. Este chamado à separação não é arbitrário ou punitivo. É um convite à intimidade com Deus. É como se Ele estivesse dizendo: afastem-se do que os contamina, do que os distrai, do que compete por sua lealdade, e eu os receberei em uma comunhão mais profunda, em um relacionamento mais íntimo, em uma parceria mais significativa. A escolha divina não é apenas um privilégio, é também uma responsabilidade. Não se pode caminhar com Deus e com o mundo ao mesmo tempo. Não se pode viver em santidade e seguir os caminhos do pecado. Não se pode ser luz e permanecer nas trevas. A separação não é opcional. Ela é uma consequência natural do chamado. É o resultado inevitável de uma vida rendida a Deus. É a manifestação externa de uma transformação interna. Quando Deus separa, Ele também prova. Uma mulher escolhida por Deus enfrentará provações que outras talvez nunca conheçam. Sua fé será testada em níveis que não seriam necessários se ela não tivesse um grande chamado. Seu caráter será refinado através de desafios que parecerão injustos ou excessivos aos olhos humanos. Sua paciência será levada ao limite através de esperas que parecerão intermináveis. Seu amor será desafiado através de rejeições que cortarão profundamente. Sua esperança será testada através de circunstâncias que parecerão contradizer as promessas de Deus. O que parece rejeição, na verdade, é um redirecionamento. Uma porta fechada não significa que todas as portas estão fechadas. Significa apenas que aquela porta específica não leva ao destino que Deus planejou para você. O que parece traição, na verdade, é libertação de algo que poderia se tornar uma âncora impedindo seu avanço espiritual. O que dói agora é o que evitará um sofrimento maior no futuro, uma proteção divina disfarçada de perda. Entenda, querida mulher escolhida por Deus,
Sua solidão não é um castigo, mas uma preparação. Não é abandono, mas um convite para intimidade maior com o Criador. Não é rejeição, mas seleção para um propósito especial que exige um treinamento único. Quando você abraça essa verdade, a dor da separação se transforma em expectativa pelo que está por vir. A solidão deixa de ser um peso para se tornar um privilégio. O privilégio de ser moldada pelas próprias mãos de Deus para um vaso de honra. E lembre-se, assim como o amanhecer sempre segue a escuridão da noite, sua estação de isolamento chegará ao fim. O Deus que a chamou para a solidão é o mesmo que a chamará para sair dela quando a preparação estiver completa. E quando Ele o fizer, você sairá diferente, mais forte, mais sábia, mais dependente de Deus e, portanto, mais poderosa para cumprir seu chamado. Sua solidão se transformará em testemunho, suas lágrimas em autoridade espiritual, sua espera em sabedoria que abençoará muitos. Mas há ainda mais poder disponível para você no seu caminho de mulher escolhida por Deus. Você está pronta para descobrir uma arma espiritual que faz o próprio inferno tremer? Clique agora no vídeo que aparece na sua tela para descobrir a mulher que faz esse jejum, faz o inferno tremer de medo. Esse ensinamento vai revelar como o tipo específico de jejum que Deus reservou para suas filhas escolhidas libera um poder espiritual que os demônios não podem resistir. É o complemento perfeito para sua jornada de preparação na solidão. Você não foi chamada apenas para sobreviver à solidão, mas para se tornar uma guerreira espiritual que faz o reino das trevas tremer. Clique agora e descubra o segredo que as mulheres mais poderosas na Bíblia conheciam e que está disponível para você hoje.